Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, podemos nos sentar. Este mês a gente tem falado sobre dinheiro, né? E dinheiro é uma coisa muito boa. Todos nós gostamos, né? Muitos de nós gostamos mais do que deveríamos, inclusive. No domingo passado, o Marcelo trouxe uma exposição sobre aquele texto que muitos não gostam, né? Malaquias 3:10, que muitos já foram oprimidos por esse texto, é verdade. Hoje a gente continua falando sobre dinheiro, mas com uma conotação, com uma ênfase um pouco diferente. O tema de hoje é mais abrangente do que dízimos e ofertas. O tema de hoje é sobre a generosidade e a devida administração dos bens e recursos que Deus nos concede. Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, podem abrir as suas Bíblias. Aí eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você acompanha na tradução que estiver ao seu alcance aí. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler dos versículos 6 a 15. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15, diz assim a palavra do nosso Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. É como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos, olha que coisa boa, em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Meus irmãos, há 3 coisas com singular capacidade de destruir o ser humano: dinheiro, sexo e poder. Isso parece ser senso comum. Não só na igreja, mas fora da igreja também. A gente sabe os males e o poder destrutivo que tem dinheiro, sexo e poder. É ou não é verdade? Mas é interessante também que, por mais destrutivas que sejam essas forças, que nós poderíamos chamar de a trindade obscura, essas coisas são mais em si mesmo? O dinheiro é mau? O sexo é mau? O poder é mau? Por mais destrutivas que sejam essas forças, é curioso que nenhuma delas é má em si mesmas. O dinheiro é bom. O dinheiro nos provê moradia, alimento, saúde. O dinheiro é bom. Paga as contas desta igreja, o aluguel deste templo, o conforto dessas cadeiras. O sexo é bom. É o meio pelo qual Deus traz vida ao mundo. Isso é uma maravilha. O poder também é bom. Deus instituiu o poder civil,
para punir o mal e recompensar o bem. Deus instituiu o poder pastoral para disciplinar as ovelhas. O poder é bom. Então, tudo isso aqui é bom. Ainda assim, veja como o pecado que habita no coração humano é capaz de perverter até as coisas boas que Deus faz. Embora essas coisas não sejam mais em si mesmas, muitos males são cometidos em nome da sede por essa trindade obscura, que é dinheiro, sexo e poder. Alguns já disseram que a última parte do corpo humano a se converter é o bolso. E eu creio que é verdade. Porque, veja, dessa trindade obscura, muitas vezes nós falamos dos pecados sexuais. E é verdade, há muitos desvios sexuais e a gente conhece bem a força da tentação sexual que habita no interior do ser humano. Mas eu acho que, no que diz respeito aos pecados sexuais, eu acho que as linhas são mais claramente demarcadas. Adultério é pecado. Alguém tem dúvida disso? Acho que não. Qualquer que seja a circunstância, o seu cônjuge pode ser o pior cônjuge do mundo. O seu cônjuge pode ser um adúltero. Ainda assim, o teu adultério é pecado. Ponto. Mas a tentação de Mamon, a divindade do dinheiro, ela me parece mais perigosa porque muitas vezes ela é subjetiva. As linhas que demarcam o uso lícito do uso ilícito do dinheiro não são tão claras. E eu não me refiro apenas à dificuldade de ser fiel nos dízimos e ofertas, o que é importante, mas é o mínimo. E muitas vezes essa fidelidade nos dízimos e ofertas é usada como pretexto para nós nos apropriarmos como senhores absolutos dos 90% restantes. Eu sou fiel aqui no dízimo e oferta, posso fazer o que eu quiser com o que me sobra. Ledo, engano. O dízimo é apenas uma lembrança de que nós somos apenas mordomos, administradores dos recursos daquele que é o verdadeiro Senhor dos nossos recursos. E como tal, nós devemos administrar não só os 10%, mas os 100% da nossa renda, dos nossos bens e dos nossos recursos, de acordo com as prioridades que Ele estipula. Então a pergunta que vai ser respondida nesse texto aqui é: para que serve o nosso dinheiro? Para que servem os nossos bens? Para que servem os nossos recursos? Para que Deus dá dinheiro? E Deus dá dinheiro ao crente. Deus pode lhe dar riqueza, sim. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Mas Deus pode te dar riqueza. Mas para quê que Deus tem interesse em te dar bens, recursos e dinheiro? É claro que o dinheiro serve para muitas finalidades. Como eu disse, moradia. Sem dinheiro você tem moradia? Não, você mora na rua. Morar na rua é ruim. Sem dinheiro você tem alimento, você tem saúde, você tem educação, você tem energia elétrica, você tem água. Não. Então o dinheiro é bom, ele serve para muitas coisas. Só que existe uma hierarquia de prioridades. Nem tudo é igualmente prioritário. O que adianta você ter educação se você não tem onde morar? Então a moradia vem antes da educação. É melhor ser um ignorante, um inculto, mas ter onde morar. O que adianta você ter onde morar se você não tem comida, está morrendo de fome? Então, primeiro você precisa ter de beber, precisa ter de comer. Tendo isso, você precisa ter de morar. Tendo isso, você precisa ter educação. Então você precisa há uma hierarquia de prioridade. Agora, se nós não somos os senhores dos nossos recursos, se nós somos meros administradores, nós não temos o direito de estabelecer as prioridades dos nossos recursos e do nosso dinheiro. Você não tem o direito de estabelecer a prioridade e o destino do seu dinheiro. Quem tem esse direito é quem é o verdadeiro dono, que é o nosso Senhor. Então, o que esse texto vai fazer é justamente nos ajudar a reorientar as prioridades do uso do nosso dinheiro, dos nossos bens e dos nossos recursos. Vamos à exposição do texto. Primeiro versículo. Versículo 6. Vai dizer o seguinte: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura.
O primeiro ponto de Paulo é uma analogia que ele faz com uma realidade da agricultura conhecida por todos nós. Se você semear poucas sementes, o que vai acontecer? Você vai ter pouco fruto. Se você semear muitas sementes, você vai ter uma colheita mais abundante. É simplesmente um princípio natural, que todo mundo conhece. É lógico, quase matemático. Semeia pouco, tem pouco. Semeia muito, tem muito. E a força desse princípio natural, público e notório, conhecido por todos nós, que ele usa para se referir à generosidade. E veja, quando nós semeamos na vida de alguém, quando nós semeamos dinheiro, recursos na vida de alguém, ou na igreja, ou numa causa relevante, quando nós semeamos na vida de alguém, nós passamos a ter mais ou menos recursos, mais ou menos dinheiro. Menos, certo? Quando você destina suas ofertas para a igreja, você recebe o salário no início do mês, você dá seu dízimo 10%, você passa a ter mais ou menos dinheiro? Menos, certo? Isso é matemática. Se você passa a ter menos dinheiro, você está mais ou menos pobre, mais pobre. Quando você alimenta o pobre, você passa a ter mais ou menos dinheiro? Menos. Então você se torna mais pobre. É bom ser pobre? Não, não é bom ser pobre. Então sempre que você destina os seus recursos para o necessitado, para a igreja, por uma causa relevante, você se torna mais pobre. E é bom ser pobre? Não. E veja, o que eu estou falando aqui é matemática. Acho que ninguém vai discordar. Se eu dou para o pobre, eu passo a ter menos e, portanto, fico mais pobre. Isso é matemática. E não é bom ter menos recursos. E isso parece evidente. Não é evidente? Estou falando alguma besteira? Acho que não. Mas é justamente isso que a Escritura está atacando aqui. É justamente essa matemática que a Escritura está atacando aqui. Porque essa é a lógica da carne. Porque toda vez que você abre os seus cofres no intuito de repartir com alguém, tem duas vozes que disputam o controle do teu coração. A carne dizendo, você está perdendo. Você está se tornando mais pobre. Ser pobre é ruim. Com um rigor lógico, matemático implacável. É verdade. E esse é um daqueles exemplos de como mentir dizendo a verdade. Porque a carne está dizendo a verdade. Se você destinar recursos, você vai ter menos. Você vai ter menos recursos para a tua família. Vai ter menos recursos para o plano de saúde do teu filho. Você vai ter menos recursos para o pão das suas crianças. A carne está dizendo, com uma força lógica impressionante. Mas do outro lado, a fé está dizendo algo um tanto diferente. Você está semeando. Você não está perdendo. Veja, a analogia de Paulo é com a agricultura. Nenhum agricultor, fazendeiro, jardineiro, qualquer pessoa que planta, considera como perda as sementes que lança ao solo. Por quê? Porque ele sabe que as sementes que ele planta hoje se tornarão a colheita abundante de amanhã. Nenhum fazendeiro, nenhum agricultor se lamenta pelas sementes que perde ao lançar ao solo. Nenhum fazendeiro, agricultor, sai para semear contando as sementes. Olha, eu tenho um saquinho de semente aqui, mas eu não vou jogar tudo. Vou jogar só 10% aqui. O resto eu vou guardar. Vou pegar essa semente de abóbora e fazer um chá de semente de abóbora. Vou pegar essa semente e triturar e jogar na salada. Não. O que o fazendeiro quer fazer? O que o agricultor quer fazer? Ele quer mais e mais terra para semear mais e mais sementes. Ele não quer reter as sementes no seu bolso. Ele quer distribuir o máximo possível. O coração do agricultor está voltado a semear tudo aquilo que puder. Ele se alegra em ter semente. Para quê? Para reter no seu bolso? Não. Ele se alegra em ter semente porque ele sabe que quanto mais sementes ele tiver, mais ele vai semear e mais ele vai colher. E veja, o que nós diríamos de um agricultor que poupa na semeadura? O que nós diríamos? Pensa nessa imagem. O cara é um agricultor, ele sai para semear, e ele volta com 90% das sementes. Ele fala, não, eu não queria perder tudo, né? Quero guardar um pouquinho para mim, posso precisar amanhã. O que você diria desse semeador? É um tolo.
É um insensato, porque não faz o menor sentido. Quem é que ganha quando o semeador semeia mais? É a terra que recebe a semente? Quem é que perde quando o semeador semeia menos? É a terra que deixa de receber a semente? Quem é que perde ou ganha? É o semeador. E é isso que Paulo está dizendo ao se referir às nossas sementes, que são os nossos recursos, nosso dinheiro, nossos bens, nossos recursos. É a mesma lógica do agricultor. É essa força da imagem que Paulo usa para se referir à generosidade com os nossos recursos. Você que guarda para si os recursos que Deus lhe deu, você é um tolo. Você que destina só da sobra para o pobre, para a igreja, para a generosidade. Você faz o cálculo todo, primeiro você vai para si, bota na planilha tudo lá e se sobrar R$50 no final do mês você dá. Você é um tolo. Você está agindo como a carne, não está agindo como um homem de fé. Você que retém o pão que poderia alimentar o faminto, você é um tolo. Você que retém a água que poderia saciar a sede do sedento, você é um tolo. Você que tem energia elétrica na sua casa, quando muitos irmãos não têm. Você não quer o incômodo de receber alguém para tomar um banho, para tomar um café na sua casa? Você é um tolo. Você é um ímpio. Por isso, Santo Agostinho nos lembra que aquilo que é dado ao pobre é semeado num terreno fértil. Vamos para o versículo 7. Então diz lá Paulo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E é interessante porque Paulo está falando que cada um contribua com o que tiver no seu coração. Ele está falando de voluntariedade, não está obrigando ninguém. Paulo não quer doação triste, não quer doação constrangida. Da mesma maneira, aqui na nossa igreja, se você está triste em doar, não doa não. Está se sentindo constrangido? Não doa não. Vai fazer outra coisa com o seu dinheiro. E essa é uma orientação que não serve para nos confortar, mas é uma orientação que serve para nos confrontar. Porque veja, muitas pessoas usam como desculpa para se esquivar das suas responsabilidades. Deus conhece o meu coração. Pô, não abri minha casa para receber o irmão que está sem luz, mas não é porque está muito complicado aqui. Deus conhece o meu coração. Eu não estou sendo fiel na generosidade. Deus conhece o meu coração. Deus ama e recompensa a liberalidade que flui de um coração alegre, não de um coração triste. Deus, meus irmãos, não está interessado na barganha. Isso é teologia da prosperidade. A gente aqui não vai dizer para você que se você ofertar na igreja, Deus vai te dar a 30. Não é isso? 30, 60, 100 por um. Quem nunca ouviu essa história por aí? Eu já ouvi muito. Pô, quem dera que fosse assim, rapaz, tem o melhor investimento, né? Melhor do que pirâmide financeira. Mas a realidade não é assim. Deus não está interessado pelas ofertas que você dá pensando em barganha. Deus não está interessado nas ofertas que você dá constrangido porque você sabe que quando você vier à frente os irmãos estão vendo que você é um homem generoso. Deus não quer isso de você. Mas você pode até se forçar a doar os seus recursos, convencido pelo que Paulo está dizendo, mas se o teu coração não se volta, se o teu coração ele não se volta a querer destinar os seus recursos de acordo com a vontade de Deus, se o teu coração, se não há aí no teu coração a vontade de, meu Deus, eu quero ofertar na igreja. Eu quero ofertar na vida daquele meu irmão que precisa. Eu quero ofertar, eu quero abrir a minha casa quando a cidade está sem água e sem energia elétrica. Eu quero usar a minha casa que Deus me deu para acolher meus irmãos. Se isso não ferve no teu coração, você tem um problema grave. E é um problema que não se resolve mecanicamente, se forçando a doar e abrindo a sua casa de má vontade. Bom, Paulo mandou, então tá bom, vou abrir a minha casa de má vontade aqui, receber meus irmãos, fazer um chá, um café, servir um pão, está cumprida a minha obrigação. Não, Deus não recebe esse teu sacrifício. E esse é o problema. Porque se teu coração
A gente não tem um total controle das disposições do nosso coração, não é verdade? Eu não posso simplesmente decidir, eu que sou egoísta e avarento, não gosto de ofertar na vida do pobre. Eu não posso simplesmente mudar o meu coração. Posso? Posso? Não. É o que foge ao meu controle. E, portanto, é algo que só se resolve com a conversão. Então, se o teu coração não se volta às prioridades de Deus, você tem um problema no teu coração. Um problema que ameaça a integridade da tua alma e o futuro eterno da tua alma. É um problema que você precisa resolver não se forçando a fazer boas ações para ser visto pelos homens. Mas é um problema que você vai ter que reconhecer, vai ter que resolver você e Deus. E clamar pela graça dele. Por isso João Calvino diz que a nossa caridade era uma espécie de sacrifício. Mas que nenhum sacrifício é agradável a Deus se não for voluntário e vir de um coração alegre e contente, que faz de bom grado. Basílio Magno, outro grande teólogo do século V, ele diz que aqueles que doam relutantemente ou doam apenas pela obrigação apresentam um sacrifício impuro e, portanto, um sacrifício que não é aceito por Deus. Deus ama quem dá com alegria. Por outro lado, os mesquinhos, os relutantes, os avarentos, os sovinas são abomináveis aos olhos de Deus. Ele não quer ser o nosso Senhor à moda de um tirano que te pega pelo pescoço e te obriga a abrir a porta da tua casa para ser hospitaleiro. Não. Ele não quer entrar na tua despensa, abrir a força e pegar o arroz que está lá e dar aos pobres. Não. A caridade cristã é sempre voluntária, flui do coração. Por isso não se pode confundir as prescrições duras de Jesus e da Bíblia para cuidado com os pobres com qualquer sistema político e econômico, tá? Não está dizendo aqui que você precisa ser socialista e defender que o Estado tome os recursos dos ricos para supostamente dividir com os pobres. Você pode até ser um social-democrata, achar que o Estado tem uma responsabilidade com os pobres. Você pode achar isso. Mas a Bíblia não está preocupada com isso, ela está preocupada com você. Não adianta você achar que eu estou votando no sistema político adequado, então não preciso fazer nada. Não. Você pode ser o maior dos capitalistas, defensor do livre mercado. Se você for alguém que usa daquilo que o livre mercado te deu para compartilhar com os pobres, está tudo certo. Mas se você for alguém que acha que votando no sistema político devido, social-democrata, que sonha em ter um Brasil como é a Suécia ou a Noruega, mas se o teu coração, se você não usa dos teus recursos para dividir com os pobres e acha que basta votar certo e está tudo bem, você tem um problema com Deus. Percebam, meus irmãos, que nesses dois capítulos, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo ele se esforça muito para evitar a impressão de que está tentando forçar uma mudança de comportamento dos coríntios. Ele não quer forçar a nada. Ele não quer que os seus destinatários se sintam constrangidos a doar, a compartilhar dos seus recursos contra a sua vontade. Ele não quer isso. Ele vai falar no capítulo anterior das ofertas colhidas para Macedônia, né? De como os irmãos ali, eles deram na medida de suas posses e mais do que suas posses. Eles queriam ter mais para doar mais, para compartilhar mais. E aí ele chega nesse capítulo aqui, falando a mesma coisa. Veja, Paulo, ele sabia ser duro quando precisava ser duro. Mas ele não é tão duro aqui não, porque ele não quer doação constrangida. Da mesma maneira, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Esperança, nós não queremos doações constrangidas. Não sei se tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez, ou nem sequer é cristão, mas se você reparar no nosso culto, nem tem momento de dízimos e ofertas. Qualquer oferta que você der para esta igreja, ninguém vai ver. Tem os dados bancários aí no boletim. Se você quiser sentir no teu coração, pode entrar ali, doar na sua casa, ou aqui, no meio do culto, não tem problema nenhum. Ninguém vai ver que você está doando, ninguém vai ver que você está deixando de doar, é só você e Deus. Porque aqui, nesta igreja, assim como
Paulo estava propondo, ninguém quer oferta constrangida. Se você está achando que ofertando aqui na igreja, Deus vai te dar do bom e do melhor, você vai ser cabeça e não cauda, faz outra coisa com o teu dinheiro. Não doe. Doe. Vai gastar teu dinheiro trocando de carro, viajando. É melhor, porque Deus não vai recompensar essa tua oferta. Pelo contrário, a tua oferta é abominável aos olhos dele. Então, se é abominável, vai fazer outra coisa, né? Você já está lascado mesmo, então gasta teu dinheiro satisfazendo os desejos da tua carne, pronto. Se é para ser generoso, que sejamos voluntariamente generosos, alegremente generosos. É para se ter uma generosidade que brote da firme convicção de que Deus ama quem dá alegremente. Versículos 8 a 10. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. A fim de quê? Percebam esse a fim de quê? Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. Nós temos um propósito, uma finalidade. A fim de quê? Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Deus pode te dar ampla suficiência. Vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, recursos, bens, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então aqui é como se Paulo estivesse apresentando a justificativa para a confiança em Deus e para a nossa generosidade, e também a finalidade da nossa generosidade. É muito interessante que Paulo fala, Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, quem não quer ter ampla suficiência? Quem não quer ter uma mesa amplamente suficiente? Quem não quer ter uma casa amplamente suficiente? E o que está sendo dito aqui é que Deus pode te dar. Mas tem um propósito. Para quê? Para que Deus pode te dar recursos? Para que a sua mesa seja cada vez mais farta e você possa comer cada vez mais do bom e do melhor? Para que você possa todo ano ter um carro zero? Para que você possa conhecer todos os países da Europa como seu coração sonha? Para que você possa sempre viajar para onde você quiser? Para que as suas férias sejam cada vez mais sofisticadas? Não. Para que vocês sejam abundantes em toda boa obra. Essa é a finalidade principal pela qual Deus te dá ampla suficiência. E o apóstolo também diz a mesma coisa lá em Efésios 4, 28. Quando diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe. Trabalhar para quê? Para que você trabalha? Eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à sua mente, como vem à minha mente, é ter uma vida mais confortável, para pagar minhas contas, para pagar o plano de saúde dos meus filhos. Mas Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então veja que essa finalidade da generosidade, uma finalidade principal dos nossos recursos, ela é repetida várias vezes por Paulo. A vida cristã ideal não é uma vidinha confortável de classe média. Não é uma vidinha confortável, estável, segura. Aquela vidinha que toma os valores do conforto, da estabilidade, da respeitabilidade, da segurança, como os valores supremos da existência. Você pode até querer essas coisas dentro de determinados limites. Conforto, estabilidade. Mas o teu coração anseia mais por isso do que por fazer as boas obras que Deus preparou de antemão desde a eternidade para que nós as fizéssemos. Deus nos dá ampla suficiência, mas não para garantir o nosso conforto e estabilidade, mas para que nós possamos partilhar com quem precisa. A fé cristã ela é uma fé encarnada. O Marcelo falou isso no sermão dele domingo passado. É uma fé concreta, é uma fé prática e é uma fé muito simples. Meu irmão, você quer agradar a Deus? Responda para si mesmo. Você quer agradar a Deus? Você sabe que você poderia fazer o bem diretamente à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Eu quero fazer o bem a Deus. Você sabia que você pode ser generoso diretamente? A pessoa de Jesus Cristo, olhando nos olhos da pessoa encarnada de Jesus Cristo, sabia disso? A superstição religiosa muitas vezes te leva a fazer sacrifícios a deuses, a entidades, a fazer campanhas, 7 semanas pela prosperidade financeira, campanha da queda da muralha de Jericó. Aí você faz um monte de coisas mirabolantes, achando que está agradando a Deus. Mas é muito simples. A fé cristã tem um caminho muito simples e fácil para você se sacrificar e ofertar olhando no olho de Jesus Cristo. Dê de comer ao faminto, dê de beber ao sedento, vista o nu. Abra a tua casa para hospedar os irmãos que estão sem abrigo. Abra a tua casa para oferecer um chuveiro quente para aqueles que estão sem água e energia elétrica. E ao assim fazê-lo, você não estará fazendo ao seu irmão. Você estará fazendo olhando nos olhos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso aqui não é invenção da minha cabeça, isso ainda é nem interpretação da minha cabeça. Ele falou isso em Mateus 25, quando se referiu ao juízo final. Vê aqui vocês que, quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. E aquelas pessoas ali sem entender nada, mas Senhor, quando tu estiveste com fome, nós te demos de comer. Quando tu estiveste com sede, nós te demos de beber. Quando estiveste nu, preso, nós fomos visitá-lo. E o que ele responde? Sempre que vocês tiverem feito para o necessitado, para o desfavorecido, você o terá feito diretamente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei vocês, mas obviamente eu já tinha lido essa passagem trocentas vezes. Mas tem um monte de coisa na Bíblia que a gente lê, mas parece que a gente não encarna, né? E eu, preparando esse sermão aqui, eu pensei, caramba, é muito fácil agradar a Deus. Não só é fácil, mas veja bem, eu poderia estar acolhendo na minha casa nosso Senhor. Eu poderia, Mateus 10, 42, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser ele o meu discípulo, de modo algum perderá o seu galardão. Ele falou, se você der um copo de água fria ao sedento, discípulo de Jesus Cristo, você não vai perder seu galardão. E caramba, meu Deus do céu, quando você alimenta o pobre miserável, você está alimentando o nosso Senhor. E eu preparando isso aqui, eu falei, caramba, eu acho que eu nunca tinha encarnado essa verdade. Vou tentar encarnar mais. Mas logo meu coração é complicado. A gente esquece, né? E a gente volta a sonhar, não, pô, mas gostaria tanto de viajar pela Europa com os meus filhos. Gostaria tanto de levar a Maria Clara para ver a Elsa na Disney. E veja, tudo isso é legítimo. Não é pecado você querer levar a sua filha para a Disney. Mas é justamente esse o problema do dinheiro. Aquilo que torna o uso lícito do ilícito do dinheiro é relativo às vezes. É subjetivo. Pensa aqui na sua vida atual, na sua circunstância atual, concreta. Talvez você esteja pensando, como eu, em levar a sua filha para conhecer a Elsa. Ou seu filho para conhecer o McQueen. Meu Deus do céu, o Isaac é obcecado, tem uma idolatria pelo Relâmpago McQueen. Ele ora pelo Relâmpago McQueen, sabia? Não é mentira, não. Todo domingo, toda noite, a gente senta para orar. E ele ora pelo McQueen, ele ora pelo amigo do McQueen, que é o Tou Mate, né? Tou Mei, sei lá como é que é. A gente fez um bolinho para ele de aniversário. Ele passou 2 meses orando, né? Orando pela festa do McQueen, pelo bolo do McQueen, pelos amigos do McQueen. Negócio assim, inacreditável. E não é mentira, não. Ele ora todo dia. Então você esteja pensando em, sei lá, levar o seu filho para conhecer o McQueen, é perfeitamente legítimo, você é pai. Talvez você esteja pensando em comprar um carro, uma moto, ou trocar de carro ou moto, fazer uma viagem, levar a sua esposa para aquele bom restaurante que você viu no Instagram. E tudo isso é legítimo. Mas você está pensando em maior medida em fazer o bem à pessoa de Jesus Cristo? Esse é o ponto.
Talvez não seja o momento de fazer uma grande aquisição material, que poderia ser lícita em outras circunstâncias ou de outro modo. Talvez você esteja pensando em viajar, em sair para jantar, mas talvez seja um momento de, em vez de sair para gastar num grande restaurante, você vai gastar 200, 300, 400, 500 reais, pegar esses recursos, fazer um jantar farto e chamar os irmãos que não têm a possibilidade de comer um filé mignon na sua casa. Convidar hospitaleiramente os irmãos, especialmente os necessitados, que não têm oportunidade de comer algo diferente. Não consegue, às vezes nem tem um ovo para comer todo dia, e você todo dia, café, almoço, jantar, tem ovo, tem carne, tem frango. Tem muita gente que não tem. E às vezes você fazer uma carne de panela, músculo, e chamar o irmão para jantar, isso é algo que significa muito para aquele que recebe. Então essa é uma das razões pelas quais o dinheiro é, nessa trindade obscura, o mais perigoso. Como eu falei, no caso do sexo, por exemplo, o adultério é pecado, todo mundo sabe, não há dúvida. As linhas são mais claras, mas no caso do dinheiro, nenhum desses exemplos que eu dei é pecaminoso em si mesmo. Não é pecaminoso você comprar um carro, não é pecaminoso você levar sua filha para a Disney, nada disso é pecaminoso. Mas tudo isso pode ser pecaminoso. E aí é muito difícil para o pastor, para os presbíteros, avaliarem se você está pecando no uso dos seus recursos ou não. Porque pode, muita coisa que é lícita, pode se tornar ilícita dependendo da circunstância. Se você sonha mais em jantar nos melhores restaurantes, em trocar de carro, em viajar, do que você sonha em ser generoso com quem precisa, talvez o seu uso dos recursos seja um uso pecaminoso. E aqui está o grande perigo do dinheiro. É fácil mascarar o mau uso dos seus recursos. Então a Escritura, ela nos dá um critério, nessa e em outras passagens, que é que a prioridade do nosso dinheiro é repartir, a prioridade principal é repartir com a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo mais é secundário. Então o cristão ele não vive para si mesmo. Os bens que Deus lhe confiou também não existem para o seu próprio benefício. Os nossos bens nos foram dados para repartirmos com o necessitado. E quando nós o fazemos diretamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículos 11 e 12. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Para quê? Para que vocês sejam generosos. Deus pode te dar condições, sim, mas Ele quer te dar condições para que você tenha mais sementes, não para reter para si, mas para semear. E o grande problema de você ser mão fechada é que com as mãos fechadas você não consegue receber as sementes que Deus quer te dar. Você precisa abri-las. E só assim Deus vai te dar recursos. Você pode até ter recursos de mãos fechadas, mas não é Deus que está te dando. É outro alguém. Tendo dito, então, qual é a finalidade com a qual Deus nos provê recursos, que é para toda generosidade, ele aponta que essa generosidade nossa transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Isso gera glória a Deus. Então ele começa ali falando de agricultura, dinheiro, e aí vai para a generosidade, que é a finalidade das nossas sementes. A generosidade resulta em gratidão a Deus. E aí ele vai chegando ao final, versículos 13 e 15. Na prova deste serviço, eles que recebem a semente glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. E aí ele arremata. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Na prova deste serviço. Veja,
Deus nem sempre nos prova nos momentos de aflição. A gente acha que os momentos de maior provação divina são os momentos de aflição, de escassez, mas as maiores provas que Deus nos dá é justamente nos momentos de abundância e fartura. Essas são as provas mais perigosas. Não é à toa que a Escritura fala que os ricos terão muita dificuldade de herdar o reino dos céus. Estão sendo provados e muitos serão reprovados. E esse era o teste dos coríntios. E passando no teste, a obediência deles traria glória a Deus pela gratidão a Deus da parte daqueles que o receberam. E o fim dessa generosidade é a glória de Deus. Ele fala ali, pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Jesus Cristo. Tá difícil aqui a tosse e a coriza. Não teve. Obediência da confissão. Que veja, a gente, quando alguém ingressa na nossa igreja, ele precisa confessar, né? Diante da igreja. A igreja avalia a confissão. Mas não basta confessar. E a gente é uma igreja que valoriza muito a teologia, a doutrina. Isso é muito importante. Mas não é suficiente. Nem é o mais importante. Você precisa obedecer à sua confissão. Não adianta verbalizar a perfeita ortodoxia presbiteriana se você não a obedece. A crença correta é a ortodoxia, né? É o que se chama de ortodoxia, crença correta. Mas ela precisa ser precedida da ortopraxia, que é a prática correta. Mas veja, o texto fala que a gente precisa confessar, obedecer. Mas Deus ama quem obedece de má vontade? Não. Deus ama quem obedece alegremente. Ou seja, quem tem as disposições do coração corretas. Quem tem as afeições do coração corretas. É o que a gente chama de ortopatia, pato, sentimento correto. A conversão ela começa aqui no coração. É quando as afeições do seu coração mudam e se voltam a Deus. Ali que está a conversão. Depois da mudança do coração que vem a conduta correta, a ortopraxia, e só depois vem a crença correta. Mas a conversão acontece no interior do seu coração. Então nós precisamos confessar, obedecer e obedecer alegremente. E como eu disse, essa é a grande dificuldade. Porque se você confessa, você obedece, mas não o faz alegremente, se o teu coração não está ali, é sacrifício impuro. E aí você precisa, hoje, se o teu coração não se alegra com as verdades que Paulo está falando aqui, provavelmente você é um ímpio. Você não é um cristão. A tua alma está ameaçada, meu irmão. Mas a boa notícia também é que, embora você não tenha controle absoluto sobre o teu coração, tem alguém que tem poder para quebrar o teu coração e fazer o teu coração se voltar a ele. Então, se você clamar aqui hoje e clamar a Deus pedindo que Ele mude as disposições do teu coração, Ele vai te dar. E você se tornará convertido e a tua alma será salva da condenação do inferno. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Graças a Deus, versículo 15, pelo seu dom indescritível, meu irmão. Esse sermão aqui, esse texto de Paulo, não é um texto fundamentalmente sobre dinheiro. Não é também fundamentalmente um texto sobre generosidade. Veja que ele começa o texto na terra, falando de, literalmente, né? Falando de semente, de plantação, falando de dinheiro, matéria. Da matéria ele dá um passo além e fala da glória de Deus. O bom uso dos recursos da terra gera a glória de Deus. E aí no final, ele que começou na terra termina no céu. Cristo, o dom indescritível do Pai. A conclusão desse texto tem 3 coisas que você precisa levar desse texto para a sua casa hoje. Primeira, o exemplo de Paulo deixa claro que a ausência de generosidade é tolice. Se você não é generoso, você não é só uma pessoa que não é generosa, você é um tolo, você é um insensato. Segundo,
A generosidade aceita por Deus não é aquela que é feita por constrangimento. Não é aquela que é feita por má vontade. É aquela que flui de um coração alegre. E 3, guarde isso na sua cabeça. Porque disso pode depender a sua salvação. Cada ato de generosidade ao pobre e necessitado, cada pão que você dá, cada água que você dá, cada vez que você abre a porta da sua casa para hospedar o sem-abrigo, você está fazendo diretamente, olhando nos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem, meus irmãos, ela é um confronto, ela é uma prova, ela é um teste da nossa fé. Ela nos coloca contra a parede e nos obriga a investigar as disposições do coração para sabermos se nosso coração é um coração que agrada a Deus ou não. Há no seu coração esse ardor por fazer o bem e ser generoso à pessoa de Jesus Cristo? E o maior incentivo para sermos generosos é a generosidade que nós recebemos dele. E um dia nós estaremos face a face diante dele. Nós vamos ver as suas mãos abertas com a marca dos cravos que lhes perfuraram. E ali, naquele dia, nós compreenderemos finalmente que jamais houve homem tão rico nesta terra quanto aquele que tinha tudo e entregou tudo por nós. E naquele dia, meus irmãos, diante daquele cujas mãos abertas foram perfuradas, nós vamos ter de nos explicar como podemos passar uma vida inteira de mãos fechadas. Por isso que Paulo encerra essa passagem sobre dinheiro e generosidade, falando do Cristo. Graças a Deus, o seu dom indescritível, inefável. Graças a Deus, porque todas as graças nos foram dadas. E é por causa dessas graças que nós podemos voltar o nosso coração a Ele. Graças a Deus, por seu dom indescritível, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que abriu as suas mãos na cruz, mesmo tendo lhe custado muito caro, tendo lhe custado tudo. Amém?